Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Olhar do Redentor, esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura, de Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. No episódio de hoje, nós vamos receber um convidado super especial, que é o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. Muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no programa. E a gente vai começar com um assunto que, esse projeto tem o objetivo de dar acessibilidade ao Cristo. Muitas pessoas que não conhecem o Cristo, não têm oportunidade de estarem lá fisicamente, né, vão agora ter a oportunidade de conhecer através da realidade virtual. Mas também muitas pessoas que fisicamente já estiveram lá, já visitaram o monumento, não sabem, por exemplo, que mais do que um monumento, o Cristo Redentor é um santuário. O que isso significa, padre? Muito bom, Isabela. A gente tem um encontro desse, um videocast que traz tanta coisa bacana dentro dessa série, desses episódios que você tem conduzido. A gente poder apresentar a realidade mais bonita e mais essencial do Cristo Redentor. Afinal de contas, é uma imagem de Jesus Cristo. Isso deveria nos reportar aqui a um lugar sagrado. Então, a sacralidade daquele lugar, em princípio, surge por ser uma importante floresta. É a natureza. E replantada, né? Uma floresta que foi toda integrada à perspectiva de um crescimento do Rio de Janeiro e pensada dentro de um olhar maduro dos gestores e que tem o seu encantamento, tem a sua beleza própria, hoje uma unidade de conservação federal. E ali nós encontramos o Redentor. Então, a natureza, em princípio, comunica a própria criação, a essência e a verdade de Deus. Revela um Deus criador. A primeira dimensão sagrada que a gente tem que identificar naquele lugar. No segundo momento, a criação dos homens. Uma imagem, um monumento que revela o Redentor do universo, de braços abertos. Sendo assim, a gente consegue perceber nessas duas formas uma integração, uma cosmovisão, algo que identifica mais e mais a natureza criada como um ambiente onde Deus colocou todo o seu bem-querer, onde Deus coloca todo o seu afeto, criando tudo a partir do nada. Afinal de contas, aquela colina do Corcovado existe desde a criação do mundo. A gente encontra na Bíblia, já a partir do Gênesis, capítulo 1, a criação de Deus. É a dimensão desta antropologia divina, dessa realidade que Deus, no centro, no ápice dessa criação, traz o ser humano, cria o ser humano, à sua imagem e semelhança. Tudo parte daí. A dimensão sagrada do monumento ao Cristo Redentor, num terceiro momento, então, agora é desvelada a partir das pessoas, do ser humano, daquele que trabalha ali, daquele que visita aquele espaço, daqueles que gerenciam aquele lugar. Isso também é sagrado. Então, na tríplice dimensão do espaço sagrado, natureza criada por Deus, de um monumento, um patrimônio que é sagrado, que é uma imagem de Jesus Cristo, o Redentor do Universo, criação dos homens, e no terceiro movimento, os principais atores que estão ali. A experiência do visitante, a experiência daquele que vai, através do olhar do Redentor, contemplar a cidade do Rio de Janeiro. Então, cada pessoa é sagrada. E isso tem um dado transformador dentro da teologia cristã e toca profundamente a espiritualidade. Uma espiritualidade que deve ser marcada, inclusive, pela contemplação. E eu gosto muito do nome desse projeto, Olhar do Redentor, porque ele chega, de fato, a uma das verdades presentes naquele lugar. Nós contemplamos a natureza de Deus, a criação, o olhar que contempla a natureza. Nós contemplamos a beleza do monumento, que também é sagrado, nos ajuda a rezar. Uma identificação perfeita, uma integração perfeita entre a colina do Corcovado e o monumento ao Redentor. Dá a sensação que o Cristo parece que foi esculpido na ponta da colina. E o terceiro movimento,
a contemplação horizontal, a contemplação dos irmãos, dos fiéis, daqueles que visitam. Uma experiência também de observação. Diante disso tudo, a igreja, mais do que nunca, certifica aquele lugar como um lugar de encontro das diferenças, um lugar de encontro e que gera muitas oportunidades de diálogo, de acolhimento, de inclusão. Então, se o olhar é um sentido, se a capacidade de ver é um sentido a ser explorado nesse projeto e a partir daquele lugar, a espiritualidade que mais se integra a essa perspectiva do olhar do Redentor é a contemplação. A capacidade de ver além. Ver o quê? A gente precisa contemplar. Então, repito, contemplamos a natureza criada e achamos uma espiritualidade profunda nisso. Contemplamos a beleza do monumento redentor, que por trás dos braços abertos do ressuscitado, Cristo ressuscitado, nós vamos encontrar também a cruz. Que na arquitetura, no desenvolvimento arquitetônico do Cristo, a gente viu isso com muita beleza e com muita verdade. E também de cada pessoa. Cada pessoa que sobe o Cristo Redentor e que abre seus braços e diga, tira uma foto minha aqui. Ela é observada por um outro. Sim. E ela quer se identificar com Cristo. É um movimento quase que natural. A pessoa chega ao Cristo Redentor e quero abrir os meus braços. Então, veja, é uma espiritualidade talvez única do ponto de vista do simbolismo. Um simbolismo tocante. Nem sempre quando a gente vê uma imagem de Nossa Senhora, de um outro santo, a gente quer reproduzir o gesto daquele santo. Porque a arte sacra às vezes não pegou isso. Mas a imagem do Cristo Redentor é muito convidativa. É convidativa. Você olha para ela e você quer abrir os braços. E quer fazer esse registro de uma foto. Né? Você quer trocar o olhar com o Redentor. Eu quero olhar para ele e eu quero que ele me olhe. Eu acho que você aqui já falou muita coisa que a gente vai aprofundar, mas você já tocou em vários assuntos. Por exemplo, sobre essa universalidade do Cristo, né? Assim, esse acolhimento. Lá atrás, na construção dele, já foi uma construção coletiva, né? Com o envolvimento de várias famílias que participaram. Desde a sua concepção lá na construção, já tem esse caráter, assim, colaborativo mesmo, de ser... Se tornou um símbolo do Brasil e um lugar turístico mundialmente conhecido e visitado, e pessoas de muitas culturas diferentes, e às vezes outras religiões, se emocionam ao estarem ali, porque transcende um pouco a coisa da religião, mas claro, sendo Jesus, né? Não... Então, como que você vê isso? Assim, como é que se ampliou tanto, assim, o acolhimento se expandiu tanto a ponto de qualquer pessoa, independente da fé que ela professe, ela tem essa experiência espiritual, ela tem essa conexão através, né, da natureza, do monumento e das pessoas, como você falou, que estão ali. Como é que você... Da sua experiência, assim, você já viveu muitos momentos lá no Cristo, o que você acha sobre isso? Assim, sobre A gente pode focar nessa sua observação nesses 3 primeiros movimentos que apresentei aqui, né? O que destaca, de fato, a integração do monumento com a floresta, além dos braços abertos, de um Cristo que se integra perfeitamente à perspectiva estética daquele lugar, é um Cristo que tem a cabeça levemente inclinada para a cidade. O Cristo Redentor, de 38 metros de altura, a 710 metros acima do nível do mar, é um Cristo que tem braços abertos e a cabeça olhando para a cidade. Esse é o olhar do Redentor. É o olhar do Redentor que faz com que nada que aconteça na cidade passe desapercebido do seu olhar. Ou tudo que acontece na cidade está inserido, está incluído no seu coração, no seu sagrado coração. Está inserido no seu olhar. Então veja assim, no primeiro movimento, o Cristo Redentor foi concebido como um monumento ao Sagrado Coração de Jesus, e identificado uma espiritualidade muito própria da época, que tem a sua continuidade na igreja e certamente vai evoluir muito mais. Hoje nós também podemos, além do coração, além do sentido, do pulsar do coração, que revela vida, que revela amor,
nós temos também uma espiritualidade própria a partir do olhar do Redentor. Ele olha para a cidade. E muitas vezes, eu já disse isso lá no Alto do Cristo, imagina na história. E foi o que você disse. A gente vai perceber um Cristo Redentor, tem um alcance, ele é visto no mundo inteiro, né? Mas ele também olha tudo. Pensamos o contexto da cidade do Rio de Janeiro. Esse Cristo viu a Baía de Guanabara, por exemplo, despoluída um dia. Ele acompanhou o crescimento da cidade, o crescimento positivo, mas o crescimento irregular. Esse Cristo Redentor viu o Brasil o Rio de Janeiro ser capital e viu a capital ir embora para Brasília. Esse Cristo viu um momento de forte político, econômico, ter no Rio de Janeiro a sua partida. O Cristo Redentor viu a ditadura, viu o sofrimento de muitas pessoas. O Cristo Redentor viu chacinas. O Cristo Redentor também assistiu muitas vezes, desde o primeiro ano, a grande festa do Carnaval na Sapucaí. O Cristo Redentor viu a Copa de 50 no Maracanã. O Cristo Redentor viu a primeira grande festa de Réveillon na praia de Copacabana. Primeiro Réveillon. Ou seja, é um Cristo que tem um olhar maduro. Os principais acontecimentos do século passado, já no início desse século, tudo isso foi visto pelo Cristo. É um Cristo quase centenário. Então, a gente, quando fala que nada passa desapercebido do seu olhar, a gente fala com muita propriedade. É um Cristo que apreende os acontecimentos a partir do olhar e joga para dentro de si essa informação. O olhar passa a ser, então, a porta de entrada. A porta de entrada de uma nova realidade. Quem sabe, dentro do Cristo, se tivéssemos ali um grande computador, né, uma grande câmera e pudéssemos observar esse crescimento, essa evolução da cidade de uma forma muito acelerada e tivéssemos um vídeo assim, como já foi feito em algum momento, assim que essas tecnologias foram surgindo, ou ainda na perspectiva de 360, né, como o projeto também nos oportuniza, ver tudo aqui. É um Cristo Redentor que enxerga a partir do seu olhar monumental, um Cristo Redentor que poderia até mesmo ser assumido a partir de uma perspectiva até mais holística. Eu lembro que nós fizemos uma exposição com Oscar Metz-Savart, chamada Divina Geometria, e lançamos no ano de 2016, no Museu da Cidade, aqui na Zona Sul do Rio, no Parque da Cidade. Uhum. E ali, Metz-Savart, após fazer capturas, ficar um ano discutindo, inclusive a espiritualidade do Cristo, a gente falou, esse Cristo ele é universal. Ele tem que dialogar com o Oriente, não só no Ocidente. Uhum. E ele ousou, na sua obra, depois no seu livro, e em várias concepções, colocar um terceiro olho no Cristo. Se você pega a capa do livro Divina Geometria, ele coloca um terceiro olhar aqui, na fronte. Para alguns, vai ser identificado exatamente com a glândula pineal. Sim. Que é a antena que conecta, que é como se fosse o nosso apêndice, que a gente só sabe que existe quando ele inflama. Parece que não serve para nada, mas ele tem um indicador de que alguma coisa não está bem. A glândula pineal, que revela uma pinha, é essa antena que a gente tem, e pouco vista na nossa cultura ocidental, mas encontrada em alguns movimentos. Por exemplo, a gente vai ver a glândula pineal na subida das grandes escadarias dos prédios neoclássicos, ou nas construções também mais rurais, aqueles casarões, sempre tem uma pinha na subida da escada, sempre o báculo do Papa, aquele cajado do Papa. No topo, né? Tem ali uma pinha. Se a gente visita o Museu do Vaticano, e a única grande obra de arte que está do lado de fora do Museu do Vaticano, num grande pátio, é uma enorme pinha, gigante, ao ar livre. É uma conexão. E os orientais trabalham isso muito bem. É o que eles chamam aí do sexto sentido.
E também tem todo sentido com essa conectividade que todo mundo sente ao estar lá, né? Que eu acho que é quando... É isso, natureza, monumento, as pessoas, o sagrado. E essa conexão, é impossível não se emocionar estando lá, assim. É impossível não sentir essa... Não sentir. E, exatamente. Então a pessoa sempre vai ser tocada. Sempre vai mexer a emoção na contemplação do olhar do Redentor, ou para o Redentor, a partir do Redentor, e se ver junto com o Redentor. São movimentos, né, que geram muita beleza, muita verdade, que encanta a gente. Por isso que uma pessoa, até mesmo que não professa fé nenhuma, ela chega no Redentor, ela se encanta. Ela fala, poxa, tem alguma coisa diferente ali. E por que eu dizia sobre essa perspectiva da glândula pineal, desse terceiro olho, dessa antena, dessa conexão que todos nós temos aqui, é um órgão do nosso corpo. Para mostrar também que o Oriente, ao reconhecer isso, também se identifica com Cristo Redentor. É uma forma de diálogo com o Oriente, que é marcado por tantas místicas, por tantas expressões de fé, por uma cultura milenar. Eu lembro de um padre indiano que temos aqui no Rio de Janeiro, né? Ele usava sempre aqui esse terceiro olho, né? Alguns dizem que esse seria o sexto sentido. E eu vejo que cabe muito aqui nessa nossa conversa, Isabela, e para quem nos acompanha, perceber que o olhar do Redentor, na sua espiritualidade, esse olhar que comunica espiritualidade, mas que apreende informações e que rumina dentro de si, que reelabora, ressignifica também o que acontece na humanidade, ele, nesse novo sentido, que agora explorado do ponto de vista espiritual, ele agrega e integra muita coisa bacana pra gente no dia a dia. Ô padre, agora assim, a gente falou muito do Cristo olhando a cidade. Você é carioca, então, né, assim, a vida inteira viu o Cristo, né, transitando na cidade, estava sendo visto por esse Cristo lá de cima, porque você, né, enfim, participa da história, sua história, né, é aqui no Rio de Janeiro com essa conexão, e em algum momento você se viu como reitor. Como é quais foram as intuições, quais são os sinais que você vê? Como é isso, como é a sua história cruzada com a do Cristo? Porque ele sempre esteve olhando para você também. Exatamente. Eu já morei em vários bairros no Rio de Janeiro e desde criança eu sempre procurava ver onde estava o Cristo. É uma bússola, é uma referência. Cadê o Cristo? Será que aqui de casa dá para ver o Cristo? Será que de casa não dá, mas será que da rua dá para ver? Ou no caminho para o colégio? E várias vezes o meu olhar foi direcionado para o Cristo. Quando era criança eu visitei o Cristo Redentor, como muitos cariocas fazem, né? Mas nem todos os cariocas, infelizmente. Mas a gente tem na história uma visita inicial. Eu lembro que eu fui com meu irmão, na época tinha um chaveiro que você tirava uma foto e tinha um chaveiro com a foto do Cristo e com o trem do Corcovado. E eu subi num trem que o Papa João Paulo II tinha subido ao Cristo Redentor, que foi o único Papa até hoje que visitou o monumento. E foi muito forte, guardei por muitos anos aquele retrato. Depois, na minha primeira paróquia, no Complexo do Alemão, todos os dias, quando eu saía da igreja para fazer qualquer coisa na rua, a ladeira da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ela está exatamente construída, a rua que desce ou que sobe, em direção ao Cristo Redentor, ao seu braço esquerdo, exatamente direcionado. Olha. Então, eu via todos os dias esse Cristo de lá, parecia que eu estava indo em direção ao Cristo, descendo a comunidade do Alemão e indo em direção ao Cristo lá no fundo. E eu acompanhava de longe, via aquele pontinho luminoso longe. Eu olhava para o Cristo. E eu tenho certeza que em algum momento ele olhou para mim e me convidou. São muitos anos ali no Cristo. A gente faz parte dessa transformação e aí sim de um novo olhar. Um dos desafios era fazer não somente o Cristo Redentor
olhar para a cidade, olhar para as pessoas, ou ser visto pelos turistas. Mas era o olhar do povo brasileiro para esse monumento. É o olhar do povo para o Redentor. E isso dá também um desdobramento muito bacana para a gente, porque imagina, o Cristo Redentor hoje faz parte do cenário dos grandes acontecimentos do Brasil. Sim. Recordo, Isabela, a grande fase que tivemos no Rio de Janeiro, eventos em sequência. Eu já estava lá na construção desses eventos, enquanto o Rio de Janeiro, por exemplo, era candidato a receber a Copa do Mundo, ou receber os Jogos Olímpicos, ou os Jogos Mundiais Militares, eu já estava lá. Então, sempre a gente fazia uma ação de bênção, de envio para aquela delegação, os governantes, o comitê organizador, o local, e naquela expectativa, nós vamos conseguir trazer esse evento. Então, o Cristo sempre era a última passagem daquelas delegações a gente participar da grande eleição. E depois a gente acabou recebendo, teve um impacto. Um Cristo que envia a delegação em missão, depois é um Cristo que recebe também o resultado disso. Uhum. E o resultado que vai além da perspectiva espiritual, ela tem impacto na economia. Em algum momento a gente trouxe um livro, O Cristo no Cenário dos Grandes Eventos. E a partir da nossa estada ali, a gente conseguiu fazer com que o Cristo fosse ainda mais visto. O Cristo também viu os grandes eventos. Sim. Quais? Os dos últimos anos. Rio+20, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Jogos Mundiais Militares. Entende? O Cristo viu isso tudo acontecer. E nesse sentido é um Cristo contemporâneo, é um Cristo novo, porque a informação apreendida por ele e comunicada em seu reflexo, a partir dele, que é um gerador de mídia espontânea gigante, inaferível, a verdade é essa. Nunca a gente vai conseguir chegar a tudo aquilo que esse símbolo olha ou já olhou. Eu não tenho como calcular quantas pessoas já visitaram o Cristo Redentor em toda a história. É muito difícil a gente chegar a uma... A gente pode chegar mais ou menos a um número aí. Uma faixa, uma né? Faixa pelo tempo de idade, pela média, mas a gente nunca vai ter a certeza plena. Como também a gente não tinha a certeza do que esse Cristo, por ser visto em alguns lugares da cidade, estratégicos, passa a agregar valor àquela operação de onde ele é visto. Seja um imóvel que tem valor agregado por ter vista para o Cristo, às vezes é uma janelinha. A pessoa, não, eu quero ficar nesse apartamento aqui ou nessa casa, porque daqui eu vejo o Cristo. Seja um bar, um rooftop de um hotel. Um impacto enorme, né? Um impacto enorme. Então, olhar o Redentor, ter a possibilidade de ver o Redentor, mesmo não estando no Corcovado, também tem o seu efeito, tem o seu impacto. É muito bonito também quando a gente vê concursos de fotografia que as pessoas participam, criam, elaboram, fotos que são feitas de vários lugares da cidade, tentando olhar o Redentor. Olhar o Redentor. Então, Isabela, partimos da espiritualidade, como você bem me provocou aqui, a gente foi desenvolvendo o tema. Temos hoje o padre que você diz que olha o Cristo há muitos anos e se percebe olhado por ele. Assim eu me vejo olhado por ele para essa missão. Nada mais do que isso. E isso já é o suficiente para a gente poder fazer tudo o que a gente tem que fazer. Também um olhar da cidade para o Redentor. Sim. Um Cristo Redentor que faz parte dos grandes acontecimentos da cidade, nas suas campanhas, nas iluminações. Cristo Redentor que tem uma beleza, né, que traz, já está no cenário da cidade o Cristo, beleza, mas se você tira uma foto aérea do Rio de Janeiro, e se você não tiver naquela foto, né, for só a floresta, pode ser qualquer floresta. Mas se aparece o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Lagoa, o nosso litoral, aí você sabe, realmente eu estou no Rio de Janeiro. Sim. Então, o Cristo Redentor, ele identifica, ele é um símbolo que se torna diferencial em meio a qualquer perspectiva fotográfica, icônica, iconográfica. Ele diz, estou no Rio de Janeiro. Quando eu olho o Cristo, eu identifico onde estou. Estou no Brasil,
Estou georreferenciado, geolocalizado no Rio de Janeiro. Ver o Cristo. Ô, padre, mas esse projeto tem um diferencial que é justamente da acessibilidade, porque esse gancho aí, né? O Cristo tem essa especificidade, né? Do Brasil, do Rio de Janeiro. Mas agora, a partir do olhar do Redentor, ele se torna acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Vai ser possível, né? Enfim, o projeto traz essa novidade, né? Essa possibilidade de visitar o Cristo de qualquer lugar. E aí, pensando sobre isso, né? Sobre as pessoas que não puderam ainda estar fisicamente lá presente, terem acesso a essa visita e ainda mais uma visita guiada por você, o que você acha desse projeto assim? Que ele tem? Qual é o diferencial dele? Vou te falar com sinceridade. Duas coisas sempre me frustraram no Cristo Redentor. Isso com empatia me colocando no lugar daquele que visita. Número 1 é o que você trouxe agora aqui. Às vezes o cara foi ao Cristo Redentor, tá todo nublado. Imagina, o cara ficou, já veio, tá 2 dias e tem uma semana de chuva no Rio de Janeiro. Pode acontecer, como já aconteceu. Poxa, eu não vi o Cristo, o Cristo estava todo encoberto. Você fica triste, a pessoa sai triste. Com esta tecnologia, com o desenvolvimento desse projeto, a gente resolve esse problema. Então é algo muito especial o que a Claro está proporcionando para o Cristo. É de fato diferenciado, é uma experiência inovadora, marcada pela inclusão, mas no segundo movimento também, que é a minha segunda frustração. Desde o início da nossa fala, a gente está falando da capacidade de olhar. Quem vê no homem? Quem vê no ser humano? O olho. O olho? O olho pode ser apenas a janela do calabouço, como diziam os filósofos. Quem vê no homem? Quem enxerga? Qual é a grande visão? O olho é apenas um dos sentidos que enxerga. Isso tem uma profundidade que eu queria chegar. Por quê? Porque a gente começa a observar os deficientes, os PCDs. A gente começa a observar aqueles que vão ao Cristo e não podem participar das 3 experiências de contemplar a cidade, de contemplar o monumento e de se ver um dia numa foto junto com Cristo. Então, esse projeto ele também gera importantes contrapartidas, tanto na oportunidade de levar pessoas que não enxergam, que têm deficiência visual, a ter uma experiência diferenciada, explorando os outros sentidos, ouvindo a história, podendo tocar, entrando na capela do Cristo, sentir o coração do Cristo. Sim. Porque imagina a frustração, a gente está falando aqui de olhar, e aquele que não consegue enxergar? Ele vai enxergar a partir da exploração dos demais sentidos. E aí, dessa forma, a gente, além dos 5 sentidos que devem ser explorados, e de um 6º que a gente já falou ainda agora, da glândula pineal, o olhar passa a ser transversal. O olhar para o Redentor é transversal. Uma imagem muito bonita, e isso é uma coisa inesquecível para mim, durante a pandemia, nas vésperas, aliás, imagina, pandemia, lockdown, aquela coisa toda, a gente na rua, entregando comida, fazendo caridade, os projetos sociais do Cristo Redentor, de forma corajosa, precursora, na rua. Me tocou muito conversando com uma pessoa em situação de rua, ali próximo ao centro do Rio. Ela disse: vocês são de que instituição? Eu falei: nós somos do Cristo Redentor, nós somos da Igreja Católica, eu sou padre. E eu vi aquele homem me dizer assim: poxa, eu tenho tanta vontade de ir ao Cristo Redentor, porque esse tempo todinho aqui foi a única pessoa que eu vi de braços abertos para mim, todos os dias de braços abertos para mim. Então, o cara em situação de rua olhando para lá. Quando chegou os 90 anos do Cristo, a gente fez uma ação, junto com a Associação de Guias, com a Liguia, guias turísticos, junto com o Trem do Corcovado, com paineiras, com toda a nossa operação de levar pessoas em situação de rua para visitar o Cristo Redentor.
dar proximidade. Ele agora pode ver de perto. A visão de perto é diferente da visão à distância, não só do ponto de vista da dimensão geométrica, mas é do calor do coração, da emoção. Eu posso ver o Papa de longe, mas se eu chego perto do Papa, meu coração acelera. Outros sentidos e outros estímulos acontecem. É uma dimensão empírica. Uhum. E o empirismo faz parte da nossa vitalidade, da nossa espiritualidade e pode ser uma ferramenta importante para a geração da própria empatia, da caridade. A compreensão da lógica empírica nos ajuda a ir além dos sentidos. Por exemplo, você falou aqui, como é que é isso? Exatamente isso. Resolvemos as duas frustrações com esse projeto. Aí, o grande exemplo é esse. É acessível. O Olhar do Redentor, esse projeto, ele é profundamente acessível, inclusivo. E eu ainda adiciono uma terceira coisa, que a tecnologia, além de resolver essas duas frustrações, ela ainda gera uma digitalização em detalhes, esse patrimônio preservado de forma digital, além de acessível, preservado, né? Porque isso é um registro, né? É um registro de um monumento de praticamente 100 anos, nos detalhes e ainda por cima, assim, além da oportunidade de conhecer, né, pela visita guiada, tem muita informação, porque é o que eu falei lá no início, muita gente mesmo que já foi, não tem acesso à quantidade de informação que esse projeto também está disponibilizando, né? Às vezes eu observo a turma falando de inclusão, os teóricos, né? E sempre o processo de inclusão direcionado aos mais vulneráveis. E é certo, a inclusão tem que ser voltada para os excluídos. Uhum. De modo especial, os excluídos dos excluídos, que são os mais pobres. Mas o processo de inclusão, ele é universal. E essa tecnologia do Olhar do Redentor, ela oportuniza até que pessoas que tenham condição econômica positiva, que estejam longe do Brasil, que nunca estiveram no Brasil, possam ter acesso. Então, uma inclusão universal para aquele que é portador de uma necessidade especial, para aquele que é pobre, que nunca poderia ir ao Cristo Redentor, para o cara que vai e chega lá e está tudo nublado, mas também para aquele que passa a conhecer o Cristo Redentor a partir da tecnologia. É inclusão total, inclusão 360. Inclusão para aquele também que pode ser estimulado a conhecer o Brasil, o Rio de Janeiro, porque ele de repente achou na internet aquela plataforma. E ele vai lá e vai acessar e vai ver aquelas informações. Então, o acesso à informação é um processo que está dentro da lógica da inclusão por saberes, inclusão por experiências, ou a partir de experiências. Isabela, imagina se a gente pudesse ter e até uma provocação para o projeto Olhar do Redentor, se a gente pudesse ter um locatório, alguma coisa que esses óculos, por exemplo, que vão estar de realidade lá em cima, a gente pudesse tê-los em muita quantidade para a gente levar para os presídios, para aqueles que estão hoje privados de liberdade, para o Degase, para os lugares de reabilitação ou para um enfermo. Quantas pessoas tiveram o último desejo, como último desejo da vida, conhecer o Cristo Redentor? Eu te digo aqui uma lista muito interessante. De crianças e adultos. Olha, de vez em quando chega um pedido do INCA, Instituto Nacional, né, de tratamento do câncer, de oncologia. Pacientes terminais que fazem o pedido. Eu quero olhar o Cristo, eu quero ver de perto, a última coisa que eu preciso saber. Então, imagina se também a gente pode levar essa experiência para dentro de um hospital. Então, é a vocação dos braços abertos agora, com a tecnologia gerando mais acolhimento, quer dizer, esse abraço agora ficou mais largo ainda. E não só o abraço. Eu vou insistir, Isabela, no acolhimento a partir do olhar. Estou no carro, passa uma pessoa pedindo dinheiro.
é noite, é escuro, estou com medo, não vou descer o vidro do carro porque posso ser assaltado. Mas, poxa, a pessoa que está ali fora é uma pessoa que está ali sem camisa, tá vendo que ela não está armada, que ela está pedindo ajuda, está com o olhar aflito, e eu simplesmente não olho para aquela pessoa, abro o sinal e vou embora. Eu fiz de conta que não tinha visto aquela pessoa. Não é isso? Sim. Isso acontece o tempo todo com todo mundo. Estou em algum lugar, vejo um pobre, estende a mão para mim. Vejam, o acolhimento, a inclusão no Cristo Redentor Começa pelo olhar, não inclusive. está... os braços abertos é um símbolo posterior. Uhum. O acolhimento, ele parte do olhar. Essa é a novidade do projeto, essa é a novidade da espiritualidade, essa é a novidade das ações. Então, os sentidos, eles são impulsionados, são ampliados agora. Porque tudo tem que acolher no Cristo. Sim. Recentemente eu disse para o padre da PUC, o reitor, o padre Anderson, falei, olha, nós precisamos da inteligência. O Cristo Redentor, ele sempre usa, quando ele se encontra, ele conta essa história, né? Eu quero que a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica, que foi pensada e construída e desenvolvida pelo mesmo cardeal que instituiu o Cristo Redentor, que erigiu o monumento, o cardeal Leme. É a mesma cabeça. Foi o mesmo cardeal. O cara que pensou a PUC, que pensou o Pio Brasileiro em Roma, que pensou a relação da igreja com a sociedade, com o governo, a partir de tudo aquilo que foi experimentado naquela década de 40, na década de 30, cardeal Leme. E eu falei, por que a PUC não pode ser, então, o lugar do pensamento do Cristo Redentor? Já que ele olha para a cidade, eu preciso explorar mais um órgão, explorar mais uma capacidade desse Cristo. Então, um monumento, se eu digo que é vivo, a gente fica dizendo, o Cristo é vivo, é um monumento vivo. Não é vivo só pela mobilidade ou pela itinerância, mas pela nossa capacidade de criar. E a tecnologia vai viabilizar isso. Por isso que eu disse no início. A gente apreende a informação através do olhar e joga para dentro. Isso tem que ser trabalhado aqui dentro. Ele olha isso. É uma inteligência estratégica, Sim. moderna. Inteligência estratégica faz parte também da missão da igreja. Não à toa, alguns anos atrás, a gente trouxe... Eu tinha milhares de ideias soltas na minha cabeça, algumas em execução, e a gente conseguiu estruturar, trazendo as metodologias ágeis, métodos ágeis, trazendo um estudo de impacto econômico, definindo eixos de trabalho, junto com a Fundação Getúlio Vargas, e chegamos a um estudo, a um material, que está ali o planejamento estratégico do Cristo. O método está perfeito, a gente só encaixa, vai desenvolvendo. E lá diz, inclusive, dos tópicos, nos 6 eixos do Cristo, que é chamada da experiência do visitante, né? A experiência única ali, que faz parte da religiosidade, né? Também, que é um outro pilar, que está integrado à religiosidade, aliás. A gente vê ali, melhorar a experiência do visitante com tecnologia. É só ler ali, está lá no estudo de impacto econômico, mostrando isso. Então, esse projeto ele surge a partir de um pensamento, de uma metodologia, de pessoas que se dedicaram, de estreitarmos, de melhorar a capacidade de visão do Cristo para a sociedade e melhorar a capacidade da sociedade olhar para o Cristo. Tem um grande acontecimento na cidade. Às vezes tem um acontecimento político, o Cristo está sendo iluminado por uma outra campanha, a pessoa pergunta, isso daqui é por causa disso? Outro dia perguntaram. Teve o Cristo estava com as cores, era o dia da Itália, e teve um jogo também do Fluminense. E tinha a verdade era as cores da bandeira da Itália. Aí perguntaram se era homenagem à vitória do Fluminense. Falei, não é por causa do Fluminense, até já teve, e merece. Mas era por causa da homenagem ao dia da Itália. Então as pessoas ficam já nessa experiência, com essa interação mesmo, né? Eu olho o Redentor me olha. Padre, tá muito difícil encerrar o programa, porque você trouxe... Você, assim, eu acho que a sua vocação... Eu mesma fiz a pergunta, mas, né, conhecendo você, eu acho que a sua vocação se cruza muito com a do Cristo, porque você também tem essa coisa do acolhimento muito forte e de ampliar. Eu acho que você trouxe aqui ampliou a nossa visão em todos os sentidos, com tudo que você trouxe.
E foi muito bom ter você, sua presença aqui. Muito obrigada. Você como guia, sua voz que né, as pessoas que acessem a realidade virtual vão ser guiadas pela sua voz, assim. Então, acho que esse episódio é muito especial, das pessoas terem, além da sua voz lá, guiando esse contato com você através desse programa. Muito obrigada. Obrigado a você, Isabela. Vamos fazer um brinde aqui ao Olhar do Redentor e ao seu trabalho, a toda a perspectiva hoje que o Cristo Redentor assume como símbolo, como ambiente e plataforma de desenvolvimento de inovação, como lugar de todos nós, o símbolo do Brasil, que vai ser mais e mais olhado, e ele mais e mais vai olhar pelas pessoas, por todos nós. Isso aí. Então, gente, esse foi mais um episódio do Olhar do Redentor, hoje com o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor. Nesse projeto, que tem patrocínio da Claro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Eu convido você a ver os nossos outros episódios, expandir também a sua visão, o seu olhar, todos os seus sentidos através desse projeto, se aproximar cada vez mais do Cristo e até a próxima.